Pessoal, já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Rony deveria sair do Palmeiras, sim ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quer saber tudo isso? Aí as outras informações do Verdão, que também está interessado aí, né, na contratação do Júnior Santos. E tem novo jogador aí na mira também do Palmeiras. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando e quem são esses jogadores? Então assiste esse vídeo até o final. A do Palmeiras é sem definição, do Andréas Pereira. E ontem a gente discutiu muito aqui. Eu acho que é bom jogador, razoável jogador, mas é muito dinheiro, 25 milhões de euros. Acho que tem gente aí no mesmo nível que pode custar até mais barato. O Gabriel Veron por 10 milhões de euros. Saiu do Palmeiras, Saiu né? do Não Palmeiras, quiseram, porque então. também era meio porca espanada, né, cara? Era. E aí tal. Mas, Veloso, você ficou matutando, acabou o programa, você foi pra casa. E o Veloso tem uma solução interessantíssima. E qual que seria? Atenção, palmeirense, se liga aí. No recado, olha só, na ideia do Veloso. Fernando, porque ontem a gente falou muito sobre o 9, você me perguntou qual seria o 9 ideal, então. Porque, para mim, o Palmeiras está aí se reforçado, está aí atuando forte no mercado pesado, tem essa proposta do Andréas Pereira. Primeiro, antes de você falar, nós discutimos, não estavam aqui ontem. Não é muito dinheiro, porque é um jogador que eu acho que ele é bom, só bom. Mas muito dinheiro. E se fosse excepcional, jogava em outro time. Fernandinho, não time que ele tá jogando. Pra mim, ele é bem acima da média do que a gente tem no futebol brasileiro. Mas Ele é melhor que o Scarpa? bem melhor que o Scarpa. Melhor que o Veiga? Só pra lembrar que o Scarpa teve no futebol inglês, no Nottingham Forest, nem São trocou de roupa. circunstâncias. Bate e volta é uma coisa. Nem todo mundo vai e se dá bem. Eu acho que isso conta um pouquinho. Ele não só foi pro Nottingham Forest, como foi pro Olympiacos, também não deu certo. O Andréas Pereira, absoluto, no time dele no Fulham. Mas o Fulham é pequenininho. Tá bom, mas joga semana após semana com os grandes do futebol europeu, especialmente na Inglaterra. Eu acho que ele chegaria para ser titular absoluto do Palmeiras e para Mas vale essa bala toda? Vale essa bala, esse sacrifício, esse desespero? São 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Por um jogador de 29 anos de idade. Isso equivale a 157 Não se vende milhões de mais. reais. Você comprou o desempenho técnico. Você vai vender talvez para a Arábia Saudita, para o mercado saudita, alguma coisa nesse. Eu não investiria tanto, eu acho muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que se vier, chega para ser titular absoluto e para mudar o patamar do Palmeiras. Eu gosto do Andréas Pereira, acho um jogador bem interessante. Um cara que pode fazer várias funções ali no meio de campo. É um cara que pode funcionar como segundo volante, que marca, sabe distribuir muito bem o jogo, sabe fazer o time jogar, faz o time andar adiante. Ele não sai do Fulham. Então, mas por isso que o Fulham está valorizando. Marcelo fez proposta de 25 milhões de euros. Está valorizando porque é o principal jogador do time, é o cara que está fazendo o time jogar ali na Premier League. Não sai para um time melhor. Ele teve oferta agora do Olympique de Marselha de 25 milhões de euros. Eu fico onde eu tô. Fulham também não aceitou. O Olympique de Marselha só uma curiosidade, Fernandinho. Quando ele sai daqui, ele veio emprestado ao Flamengo. O Flamengo tinha a possibilidade de comprá-lo por 10 milhões de euros. E o Flamengo optou por não comprá-lo até por conta da falha dele no jogo contra o Palmeiras. Na final da Libertadores. E aí o Fulham compra por 10 milhões de libras. O Fulham fez um ótimo negócio. O Fulham tem a oportunidade agora de mais do que dobrar a grana. Só para contar um pouquinho de bastidor sobre em que pé está essa história, estava conversando ontem com um dos empresários do Andréas Pereira. E o empresário disse, com todas as letras, que se depender do Andréas, o negócio vai acontecer. O Andréas tem feito esforços. A informação é que o Palmeiras já se acertou com ele. Entre jogador e clube está tudo certo. E é por causa da insistência do Andréas que o Palmeiras segue na negociação. Uma negociação para lá de complexa. 25 milhões de euros são números impraticáveis no futebol brasileiro em qualquer outro momento. Mas o Palmeiras melhorou essa oferta. 20 com o Paulinho? 18 mais Gabriel Menino, mais Patrick. 18 para 25, você está colocando mais 7, né? Enfim, e agora o Palmeiras espera por uma resposta do Fulham. A declaração desse empresário era algo como, já se acertamos com o jogador, agora a gente tenta achar um número que agrade ao Fulham. Aí fica aquela pergunta, às vezes é preciso, cadê os scouts da vida, os setores de inteligência e tal? E o Veloso pensou, e acho que a solução do Veloso que ele colocou lá no canal dele no YouTube foi sensacional. Eu vi, quando ele chegou aqui, eu falei, pô, Veloso, sua ideia é incrível, por favor, Veloso. Então, a gente estava discutindo ontem sobre esse 9 do Palmeiras, que para mim é até mais essencial do que o Andréas Pereira. Isso que eu falei, eu não gastaria 25 no Andréas Pereira, eu gastaria 40 num 9. Se você... 40 você traz um cara bom da Europa. Se você vai olhar a necessidade do elenco hoje, o Palmeiras precisa do 9. O Andréas Pereira, se chegar, vai jogar, ok, vai investir uma grana nele, vai jogar. 29 anos, o titular do Fulham, jogador importante, vai chegar e vai jogar. Só que o problema do 9 continua sem solução. Então ontem eu estava pensando, olhando, e vi
que o São Paulo e o Flamengo já sondaram o Dybala que está na Roma hoje. Eu fiz o jogo da Roma no final do ano passado, e o Dybala é titular lá, joga bem, mas a Roma contratou o ucraniano lá, o Dovbyk, acho que é esse o nome dele. Dovbyk, acho que é o ucraniano. E quer botar o cara no time, que gastou 37 milhões de euros. É o cara que estava no esporte, não? Que tá fazendo... Ó, esse cara do esporte tá fazendo gol pra caramba. Esse é sueco. Esse vai ser vendido por mais de 100 milhões de euros. Esse é sueco. Mas, enfim, o Dybala, a Roma aceita até negociar por um valor que aí cabe no bolso, como você gosta de falar. 8 milhões de euros. 8 milhões de euros estão falando. O contrato do Dybala acaba em julho, se eu não me engano. Vou até confirmar. Não, acho que é mais. É 26 o Dybala. Só que mas não vale a pena trazer o Dybala e economizar uma boa grana? A expectativa da Roma com relação a uma venda do Dybala... O São Paulo surgiu a informação que queria, né? E era 8 milhões de euros. Então, assim, é um 9 que tem 31 anos, um jogador que pode fazer campeão esse 9, do mundo. sai da área, campeão do mundo. Quer dizer, se você está atrás de um 9 e até agora alguns times já olharam para ele, mas não avançou a negociação... Estevão, Paulinho e Dybala, Deus do céu. O Palmeiras tem essa capacidade financeira, tem que trazer o cara. Esse é o cara que resolveria o problema do 9 do Palmeiras, que está aí, ó, há anos procurando, patinando, e tem esse cara que a Roma aceita negociar e precisa ir atrás, precisa ir lá e botar o dinheiro na mesa, como está fazendo com o Andréas Pereira, que para mim é mais prioridade se acertar com um 9, principalmente da qualidade de um cara que é campeão do mundo, do que você tá batendo na porta lá do fundo custou e não quer muito liberar. Mais, mas 50 é bem mais milhões. novo, né? E aí, uma ideia boa, vocês não acham? Boa ideia, até porque... Pra qualquer time que tá procurando um jogador, esse cara cabe. Centroavante não tem, Já que você vai pagar a mesma coisa, desculpa, Capri, você vai pagar a mesma coisa no Andréas Pereira, você está comprando desempenho técnico. Claro. Não está comprando venda. Não, e centroavante não tem. Quem tem não vende. O Flamengo negociou o Gabriel agora porque a gente sabe das questões que envolveram. Mas o Pedro, o Palmeiras já foi atrás do Gabriel, foi atrás do Pedro. O Flamengo não abriu negociação. Porque quem tem centroavante hoje não vende. É produto raro. E o Gabigol estava bem perto do Palmeiras. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, se perdeu o negócio. Acabou não dando certo. Mas camisa 9 hoje, quem tem dificilmente abre mão. E quando você enxerga uma oportunidade de negócio, você tem que pegar rápido, porque senão vai embora. É muito difícil. Hoje você tem revelado cada vez menos jogadores com essas características. Goleador, camisa 9, de qualidade. Então, por isso é difícil. Por isso o Palmeiras está batendo cabeça aí há tanto tempo atrás de um camisa 9. Não só o Palmeiras, muitos outros times. O Corinthians ficou um tempão até encontrar o Yuri Alberto, né? Todo mundo precisa de camisa 9. Todo mundo precisa de centroavante. Mas são poucos disponíveis no mercado, né? O Fernandinho, eu estava checando aqui, o contrato do Dybala acaba em junho. Agora mesmo? É, em junho. Então ele já pode até assinar um pré-contrato. Então tá fácil, mas a Roma tem conversas avançadas para uma prorrogação do contrato. Até preocupada com assédio de clubes do Brasil e também do exterior. Acho que seria excelente opção para o Palmeiras ou para qualquer A verdade é que o São Paulo foi o primeiro interessado, trouxe Mas o São Paulo não tinha capacidade financeira, essa é a verdade. O Palmeiras está com a bala na mão. Eu não daria 25 no Andréas Pereira, eu dava 10 pro Dybala e fala, vem, tomara que dê certo, mas jogar no Azerbaijão não é comum, né? E ele um jogador Brasil, de ponta. Ele no Brasil, ele era ponta. No Azerbaijão, ele virou centroavante com números bem bons. O Palmeiras sondou o Gabriel Jesus, o Arsenal não quer liberá-lo. O Palmeiras sondou o Richarlison prefere continuar na Premier League. Essa função... o Palmeiras sondou o Vitor Roque. O empresário do Vitor Roque, o André Coelho, me falou que ele não sai da Espanha antes de junho. Ele precisa terminar o contrato de empréstimo. na tela, Nicola. Não é você não, é o do lado. Ele precisa... Ele tá fazendo gol. O Dybala, pode ser. A solução tá na tela, mas não é você, é o do lado. Até porque todos os outros estão bem complicados. Eu acho que seria um nome que atenderia o que o Palmeiras tem buscado. Falta esse jogador, porque aí você coloca Paulinho, Estevão, Veiga e põe esse cara lá com o André, se vier. Realmente fortalece muito o time do Palmeiras, mas precisa achar. Se vier o Dybala, precisa do Andréas Pereira também? Não. É outra função, é completamente diferente, né, Fernandinho? Se puder trazer os dois... Precisa de elenco para disputar esses campeonatos que a gente tem aqui no Brasil. Mas o Palmeiras não tem um elenco já, Capri? Mais qualificado, não né, tem Fernandinho? Hoje o elenco do Palmeiras de 1 a 11, passa, mas você precisa de banco para jogar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Precisa de qualidade no time e no banco de reservas. O treinador tem que olhar para o banco e falar, eu consigo mexer, eu consigo botar qualidade no time. Coisa que o Palmeiras já teve, perdeu e precisa repor isso. Ô, Nicola, quanto custa o Juninho pro Flamengo? Vai custar na casa dos 5 milhões de euros. 8 no Dybala, irmão.
Não, no Dybala talvez você nem precisasse pagar os 8, porque o Dybala tá há 6 meses do fim do contrato, né? Então você pode assinar pra liberar agora, você dá esses 8 para ele. É possível que 8 pra você, vem pra cá. A Roma talvez até pedisse menos, é que a Roma tá tentando ficar com ele, tá tentando estender o contrato. Olha as disparidades de valores. Estamos falando de um cara campeão do mundo, um jogador que eu confesso que eu não conheço, o Juninho. Não conheço. Nunca vi jogar, não lembro. Não, quem disser que conhece tá mentindo, Fernandinho. Porque ele sai do Atlético Paranaense muito novo, roda por vários clubes, vai para Portugal e depois se manda para o Azerbaijão. Quem disser que conhece, tá mentindo. Porra, Azerbaijão, realmente, o mundo tá carente de atacante. O cara que tá no Azerbaijão, ele não tá lá por opção, né? Quando o Rivaldo foi jogar, Uzbequistão. O Juninho, ele ganhou pouquinho mais. O Roberto Carlos foi no Anzi, Malakchará, mas eram assim coisas. Não sei se também lá no Cazaquistão pagam a fortuna toda, né? O Juninho tem um salário bem menor do que o que a gente está habituado aqui. E ele começa a ganhar um pouco mais de destaque aos olhos do mundo quando ele marca 6 gols em 6 jogos da pré-Champions. A Liga dos Campeões, ela tem fases preliminares para times Libertadores. menores. Isso. E ele marcou 6 gols em 6 jogos. O time dele caiu na última fase e não passou para a Liga dos Campeões, foi para a Liga Europa. Na Liga Europa, depois de fazer 6 gols na pré-Champions, ele tem mais 2 gols em 6 partidas na Liga Europa. Mas o Dybala resolve ou não resolve? Resolve facilmente. Seria uma baita saída. Fácil. Agora é só pegar o telefone, aproveitar 5 horas de fuso, dá para falar hoje ainda, Fernandinho. O que me chama a atenção, por que não falaram antes? Ou já tentaram e o cara não quis vir? Né? Não, porque não, essa tua observação ela é importante, mas os caras que são os caras que têm que estar ligados nesse mercado, como acham um jogador no Azerbaijão, na China, na Coreia, como é que não estão monitorando esse agora de bala ou ele não quis vir? Né? Fernandinho, eu acho que para ele... é um argentino para vir para o Brasil, no momento que o Brasil está trazendo o jogador, o Palmeiras se reforçando, os times do Brasil, né, se reforçando com até europeus chegando. Com o Mundial oferecendo para o jogador. Eu acho que é interessante para o atleta também. E outra, ele não vai abrir mão de ganhar um bom salário no Brasil. Então, assim, é uma condição do negócio que precisa colocar na mesa, precisa colocar o projeto para o jogador, apresentar para o empresário, para o staff dele, da possibilidade de jogar num time que está brigando por todos os títulos, vai para o Mundial, e a possibilidade dele estar do lado do país dele e também manter um salário do nível europeu aqui. A valorização para o São Paulo, que surgiu primeiro com a ideia, e não dá para entender porque os outros não entraram nesse barco ou entraram e não deu certo. Essa que é a Agora o dúvida São Paulo chama atenção, porque tem o Caleri, né? Você vai fazer uma dupla Caleri Caleri teve um ano ruim, né, Capri? O ano do Caleri não foi bom, foi ruim. Se o Dybala falou que jogar com o Messi é difícil, imagina com o Caleri. Mas ele, sabe que ele foi mal interpretado. Ele falou que era difícil jogar com o Messi pelo talento do cara, acompanhar o ritmo do cara. Mas virou meme, né, cara? Agora, você vê que a produção de centroavante, ela é pequena, né? Sim. É pequena, porque olha a quantidade de maneira de jogar, né? Todo mundo quer jogar centroavantes. Tá todo mundo do scout de olho aí. Todo mundo está de olho. Não surge, não aparece aqui na América do Sul. Se tivesse jogador despontando aqui, certamente os clubes brasileiros, nesse momento, já estariam indo em busca aí de jogadores na Argentina, no Uruguai, no Chile. É que não surge, está difícil, né? Você vê que coisa... A fabricação de centroavante é todos os destaques brasileiros na Europa, principalmente de atacantes, são jogadores de lado. O Palmeiras, então, já se apresentou para a temporada, não é? Antônio chamou ainda sem o Abel Ferreira, que volta na semana que vem, mas já com reforços. Paulinho, também o Facundo Torres, e aguardando o desfecho da negociação com o André. Tem alguma atualização, Tonhão? Fala, Bruno, uma boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Por enquanto é a mesma, segue esse compasso de espera com relação ao Fulham, né? Porque o Palmeiras já tem a oferta, já fez a oferta para a equipe londrina, são 22 milhões de euros, mas por enquanto o Fulham não quer negociar com tanta pressa assim o Andrés. O jogador se valorizou muito, especialmente nesse meio de temporada, é um dos principais jogadores, chegou a 100 participações com a camisa do Fulham em todas as competições agora no último final de semana, então assim, ele está muito valorizado na equipe, tanto também pelo técnico Marco Silva, mas o Palmeiras ainda acredita que pode convencer o jogador, especialmente o clube inglês, a fazer essa transferência. O que a gente sabe por enquanto é que o Fulham ele ainda, como abriu a janela de transferências na Europa agora, então eles esperam uma oferta maior até de outros clubes
pelo Andréas Pereira, e aí também teriam tempo até de buscar um substituto. Até surgiram notícias hoje na Europa de que o Douglas Luiz, que está na Juventus, que saiu do Aston Villa, mas que não vem tendo oportunidades com o Thiago Motta, poderia voltar à Premier League, e o Fulham é um dos interessados. Então, de repente, ali poderia ser até esse substituto, caso negocie o Andréas Pereira. Mas, por enquanto, o Palmeiras aguarda esse desfecho, trabalha com o Facundo Torres e o Paulinho. O Paulinho ainda não está à disposição, só vai poder sair do Palmeiras depois de abril. E o plano B é o Matias Villaçante, o volante paraguaio que atua no Grêmio. O Gustavo Quinteiros, o técnico que foi apresentado nessa semana, disse que conta com o jogador e que ele espera que o jogador tenha mais uma boa temporada para aí sim ir para a Europa, não precisando fazer uma espécie de trampolim, saindo do Grêmio para ir para a Europa, não precisaria ir para o Palmeiras. Então, assim, é um jogador que o Gustavo Quinteiros conta bastante para essa temporada de 2025 também no Grêmio, o Bruno e Mário. Obrigado, Chamorro. Então, tem o clube inglês se movimentando por lá, hein, Breiler, com essa possibilidade de perder o Andréas. Aí, o Andréas é um jogador que, para o Palmeiras, representa uma oportunidade de dar variação tática ao Abel com a saída do Dudu. Muitas vezes o Abel ficou preso ao mesmo esquema, com 2 jogadores abertos pelo lado, e agora com o Andréas, ele ganha até a opção de jogar num 4-4-2, com 2 meias, 2 atacantes, Paulinho e Flaco Lopes, eventualmente até o Paulinho com o Facundo, o Felipe Anderson, se ele resolve manter o sistema, pode ir para o lado direito, o Andréas mais aberto pelo lado esquerdo, como ele já jogou na carreira, principalmente nas seleções de base. Então é um jogador muito interessante, muito versátil, como admira o Abel, e no futebol brasileiro, por mais que a passagem no Flamengo tenha ficado marcada por aquele lance na final da Libertadores, o Andréas tem potencial para sobrar, para ser um dos melhores meias do futebol brasileiro, porque está no auge da carreira, jogador de seleção, vai continuar certamente no radar do Dorival e está muito bem. Com o Abel tem potencial para jogar e, para mim, chega para ser titular, independentemente do nome, coloca pressão no Veiga também, de certa forma, aumentando a concorrência no elenco. Eu vejo como um golaço do Palmeiras a contratação do André se chegar. Normalmente é muito difícil conseguir tirar a informação de dentro do Palmeiras. O Palmeiras costuma ser muito sigiloso, e as informações elas vazam pelas outras partes da negociação, ou do jogador, ou do outro clube, mas normalmente quando vaza a notícia de dentro do Palmeiras é a notícia ruim, aquela não tem mais negócio. Nesse caso, ninguém do Palmeiras fala nada. Então, talvez seja um sinal de que o negócio continua acontecendo. Porque o Fulham já deixou bem claro qual a posição dele. Vai esperar, como o Tonhão falou pra gente. Tá lá a proposta na mesa, o Andrés veio com bons olhos, pelo que, enfim, a gente já tá lendo há bastante tempo, vir pro Palmeiras justamente pelo que a gente vem falando. No Fulham, ele sabe que não vai brigar por títulos e tudo mais. Ele vai ser um cara que vai jogar bem, um cara acima da qualidade da equipe, mas que vai continuar no meio da tabela. No Palmeiras, ele sabe que vai brigar por títulos. Então, o Andrés, pelo que a gente já viu, veio com bons olhos vir pro Brasil, porque ele sabe que vai brigar na parte de cima da tabela. E o Fulham tá fazendo o papel dele. Mês de janeiro lá na Inglaterra tem como dezembro, no final de dezembro para janeiro, são muitos jogos, tem a questão das Copas também e tudo mais. Então, o Fulham tá fazendo a parte dele. Vamos segurar a onda, vamos esperar, vai que pinta alguma proposta e para ver também a reposição. Como pode repor? O Douglas Luiz é um baita nome, o Tonhão falou ali, porque o Douglas Luiz realmente custou um dinheiro significativo para a Juve, não vem jogando lá, de repente é essa reposição. Ele foi bem na Inglaterra. Foi bem na Inglaterra, era um dos capitães, inclusive, do Aston Villa, mas de repente até essa questão de, já tem uma reposição, já tá no radar a reposição. Embora seja outra característica. Claro, ele faz mais primeiro e segundo volante, o Andrés faz mais segundo e pode fazer, melhor ainda, de camisa 10, né? Meio armador mesmo. Mas se tem tá sendo ventilado já um possível jogador pro lugar do Andrés, a torcida do Palmeiras pode ficar mais animada ainda. De repente pode ser um final feliz pra torcida do Palmeiras, o Andrés Pereira. O Andrés é um 8 que pode ser 10. E o Douglas é um 5 que pode ser 8? Isso. É isso? Na minha opinião, porque o Douglas é mais defensivo do que o Andrés. O Andrés pode jogar de 8, pode jogar de 10, pode jogar aberto, como pode jogar de 7. Pode jogar de 7. Enfim, o Andrés joga em diversas funções, e bem. E isso agrada ao Abel, principalmente pensando na saída do Estevão no meio do ano, ganhar mais um jogador de frente ali para ter opção de variação. Porque aí já tem também o Facundo, né, o Paulinho, então
pode ser alguém que desempenha esse papel também taticamente por lá. Bom, começamos com o Antônio Chamorro, começamos com o Palmeiras, porque o Palmeiras segue atrás do Andréas Pereira. O Fabrício Romano tá falando que não vem, mas tem gente acreditando que vem, hein, Tonhão? Bom dia. Bom dia, Bruno, Mari, todo mundo que acompanha o Sport Center, um abraço para vocês. Pois é, o Palmeiras ainda segue nesse compasso de espera de uma resposta do Fulham para a oferta de 22 milhões de euros pelo Andréas Pereira, mas ao que tudo indica, o Palmeiras vai precisar aumentar essa oferta. O Fulham ainda trabalha com a possibilidade de negociar o Andréas para um clube, outro clube europeu, um clube, né, de maior grandeza do que o clube londrino. Então uma oferta maior pode acontecer. A gente tem que lembrar, né, a janela do meio do ano abriu agora lá na Europa e vai até o fim do mês, então ainda tem tempo. Então o Fulham ainda também precisaria ir atrás até de um substituto caso realmente negocie o Andréas Pereira, mas por enquanto é isso. O Palmeiras ainda segue com esse sonho. A gente já falou durante essa semana que o plano B é o Matias Villasanti do Grêmio, uma proposta que seria de 10 milhões de euros, mas podendo ainda colocar alguns jogadores nessa balança para ajudar na negociação. E aí na escalada, né, do programa também falaram sobre o Rony. O Rony é um jogador que dessa vez deve deixar o Palmeiras, depois de tanta história que ele fez pelo clube, mas já teve um primeiro acerto entre Palmeiras e Fluminense, porém o Fluminense não conseguiu chegar naquilo que o jogador, tanto o atacante quanto o seu staff, gostariam de salário. Então, por enquanto, no primeiro momento, o Fluminense não é o destino do Rony, mas que segue aí também no mercado, o atacante que tem tanta história, mas que nos últimos tempos vem perdendo espaço com o Abel Ferreira. Pois é, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Verdão que não está para brincadeira, né? Segundo informações aí também, está querendo negociar o Rony, que recusou uma proposta do Fluminense. O Rony decidiu não baixar aí, né, a sua pedida salarial e não foi negociado com o Fluminense. Ele quer continuar ganhando o que ele está ganhando, né? Ali teve alguns posts aí falando, né, pedindo para ele sair mesmo do time do Palmeiras, mas ele não quer ser negociado por menos do que ele ganha. Mas na sua opinião, vocês acham que o Rony deveria sair ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Também tem a informação que o Palmeiras está querendo aí, né, entrar na briga contra o Atlético Mineiro pela contratação do Júnior Santos, tá? Segundo informações, o Botafogo já definiu um preço, né, do Júnior Santos, que é cerca de 8 milhões de dólares, segundo o Jorge Nicola, né? Então, a informação é do jornalista Jorge Nicola, que diz que o clube quer 8 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais, para negociar o atacante, né? Ainda segundo Nicola, o valor é considerado alto por um jogador de 30 anos, o que dificulta possíveis negociações. Mas, né, segundo também aí o Trabzonspor chegou a fazer proposta de 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, mas o valor é baixo, é bem abaixo do que deseja ali o time do Botafogo. Eu acho que se o Palmeiras chegar ali na casa mais ou menos de uns 25 milhões de reais, eu acho que o Botafogo negocia aí o Júnior Santos, tá? Porque o Júnior Santos, qualquer coisa mais na frente pode sair de graça, tá? Então eu acho que o Botafogo negocia ali por cerca de 25 milhões de reais aí o Júnior Santos. Mas vocês acham que valeria a pena, tá, o Palmeiras entrar na briga contra o Atlético Mineiro para a contratação do Júnior Santos, pagar 25 milhões de reais em um jogador de 30 anos, né, que vem de contusão? A gente sabe das características do Júnior Santos, é um cara veloz, né? Mas vocês acham aí que vale a pena tudo isso? Vale a pena investir esses 25 milhões de reais num jogador como o Júnior Santos de 30 anos? Deixa aqui nos comentários, né? E também tem a informação que o Palmeiras abre a oportunidade de negociar Zé Rafael, né, após a insistência do Santos, né, no mercado. Então, o Santos que estava insistindo aí para contratar o Zé Rafael, o meio-campista do Palmeiras, né? O Zé Rafael que recebeu sondagem de alguns outros times também nacional, mas acabou optando por permanecer no Verdão neste momento. Porém, o Santos ainda quer o jogador, né? E segundo informações, veio à tona nesta quarta-feira através do jornalista Lucas Musetti do UOL. O comunicador informou que o Peixe quer o jogador do Verdão como um dos seus reforços, né? E aí o Palmeiras
está disposto sim a abrir negociação aí pelo Zé Rafael. Mas e aí, vocês acham que o Palmeiras deveria negociar o Zé Rafael? Ou vocês acham que o Palmeiras deveria continuar com o Zé Rafael no elenco? Tá? E na sua opinião, o Rony deveria ir embora do Palmeiras? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!